som. Que tempo tão precioso estarmos aqui juntos. Parabéns pelo trabalho do Rema, né? Mesmo atravessando o ano, uma coisa tão atípica, mas estamos firmes, como a Bíblia diz, com os nossos olhos postos no Senhor. Amém? É bom ter essa vida de fé. Muitos desfaleceram, mas nós não. Estamos com os olhos postos em Deus e Ele nos fortalece, Ele nos revigora e somos tocados com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de cima. Amém? Eu não sei, mas eu achei muito inspirada essa música do Gabriel, né? Tempos de abundância. Eu nem ia tocar nesse texto, mas eu quero tocar lá. Vamos lá? Abre comigo tua Bíblia em Atos capítulo 3. É o texto que é base dessa canção, né? Uma parte dele. Ele é muito tremendo. Lá estava Pedro, depois daquela cura, e Pedro começa a pregar no templo e começa a fazer algumas declarações. E ele diz exatamente no verso 19, Atos 3, 19. Quem já está em Cristo Jesus aqui? Amém. Mas naquele momento a igreja estava nascendo, crescendo. Pedro se levanta em Atos 2, no dia de Pentecostes. Aqui já era um outro momento. Ele também se levanta com inspiração, com uma pregação, com palavras ungidas, interpretando e falando das coisas de Deus. E aí, o verso 19, pregando para judeus, porque até Atos capítulo 7, 8, a igreja era só de judeus, depois que gentios nasceram de novo. Diz aqui no verso 19, ele pregando para judeus, diz: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Eu pergunto aqui, quem já teve os pecados perdoados porque você recebeu Jesus, colocou sua fé na obra do Calvário? Diga comigo, eu fui perdoado. Amém, é muito bom isso, né? E aí, ele diz, para que sejam cancelados os seus pecados, verso 20, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu o receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então estamos aqui, Atos capítulo 3, um momento em que Pedro se levanta pregando para judeus e diz: se arrependam para que sejam cancelados os vossos pecados. Essa já não é a nossa condição aqui, mas se tem alguém aqui que precisa se arrepender, receber Jesus, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então eu te estimulo nessa noite a você fazer isso. Precisamos receber Jesus. Então essa parte de receber Jesus já aconteceu. Mas olha a segunda parte, porque estamos em Cristo, virão tempos de refrigério em nossas vidas. Diga comigo, eu recebo. Tempos de refrigério. Então quando a Bíblia fala desses tempos de refrigério, podemos até pensar o dia de Pentecostes. O Espírito de Deus veio do trono como um vento impetuoso. Então ventos, né, no Vale dos Ossos Secos, os 4 ventos trouxe ressurreição. Eu não sei o que está acontecendo, mas refrigério é uma coisa boa, amém? Eu declaro refrigério, eu declaro salvação, eu declaro graça, eu declaro favor, porque você está com os olhos postos no Senhor, você está confiando em Deus. A nossa confiança em Deus deve ser mesmo edificada, construída, devemos perseverar nesse relacionamento com o Senhor. Mas eu gosto, e a gente vai fazer um caminho de textos da palavra de Deus. Você está pronto para ler sua Bíblia, abrir sua Bíblia? Esse lugar é um lugar de pregação da palavra de Deus. Eu não posso pregar as minhas opiniões, eu tenho que pregar o que a Bíblia diz. Então o que lemos aqui, acabamos de ver aqui, de que vem tempos de refrigério, porque os céus receberam Jesus e dos céus também tem um programa de restauração de todas as coisas.
Não está dizendo que é só do homem. Nascemos de novo, vamos ter um dia um corpo glorificado como o de Jesus agora, mas com o pecado essa terra foi desarrumada, entrou em desordem. Mas até essa terra vai ser restaurada. Por isso que o livro de Apocalipse diz que haverão novos céus e nova terra. Diga comigo, haverá restauração de todas as coisas. Mas olhando numa esfera bem pessoal das nossas vidas, né, se aconteceram coisas que lhe deixaram triste, né, se o diabo no passado fez coisas que desmantelou nossa vida, eu quero te dizer que o poder da restauração de Deus também está disponível. Diga comigo, Deus é um Deus de restauração. Nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, nossa família, nossos negócios. Basta olhar para a história de Israel, né, as promessas de Deus a Abraão. O povo foi disperso e o povo está forte, foi restaurado para a terra. Então Deus é mesmo um Deus de restauração, amém? Mas olhando outro aspecto desse texto, nós vamos ver que Jesus está lá. E há um princípio da interpretação bíblica, do estudo bíblico, que você que é estudante da Bíblia, né, você que nasceu de novo vai estudar a Bíblia, é algo maravilhoso. A Bíblia foi escrita por 40 pessoas, um espaço de 1.500, 1.600 anos, porém teve uma inspiração do Espírito Santo, da parte de Deus, e aí esse princípio nós dizemos, a Bíblia explica a própria Bíblia. Aquilo que eu estou lendo e não entendo, eu vou lendo, lá na frente, outras partes da Bíblia vão explicar. Amém? Diga comigo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso me faz lembrar um dos versos que eu chamo versos fundamentais do Verbo da Vida. Lá quando o pastor Bud chegou em Campina Grande, tinha na testa lá da parede, no púlpito, e conhecereis a verdade vos libertará. É maravilhoso esse texto e eu gosto também do anterior a ele, quando Jesus diz, se vocês forem verdadeiramente os meus discípulos, vocês vão permanecer nas minhas palavras. Às vezes a gente só quer o resultado do 32, conhecereis a verdade vos libertará. Para falar a verdade, a gente só quer o resultado final, a libertação. Mas tem uma construção, tem um batente aí. Primeiro a gente permanece nas verdades, ou nas palavras. Depois a verdade desabrocha. E depois nos liberta. Eu sei que alguém pode ser liberto com imposição de mãos, mas a que permanece é a que vem pelo conhecimento. Se você não fez o rema, você precisa botar a palavra para dentro. Se você está fazendo, persevera. Se você já fez e ficou meio no esquecimento, faz de novo, não é vergonha não. Vergonha é sofrer por ignorância. Amém? Eu de vez em quando, mesmo matérias que eu ensinei, eu me sento e vou aprender de novo. Vou me renovar. E pensando nisso, estamos aqui em Atos 3, Jesus está lá. Nós vamos conferir uma outra parte da Escritura que explica o lugar onde ele está. Jesus está no mundo espiritual. Sim, mas a Bíblia fala na dimensão do mundo espiritual de realidades. Abre comigo em Hebreus no capítulo 12. Quantos amam a palavra de Deus? Amém. Se você não ama, vai amar mais um pouquinho hoje. Se você já ama, vai ficar mais apaixonado. Se você nunca foi despertado para a Bíblia, você vai ser despertado. Amém? Então, Hebreus 12, verso 22. O que explica Hebreus 12, verso 22? Está falando dos crentes que já nasceram de novo. Você lembra João 4? Jesus disse, olha, não é nem em Jerusalém, nem é na Samaria, mas os verdadeiros adoradores, está chegando um novo tempo, vão adorar em espírito e em verdade. Agora mesmo tivemos um período de louvor, né, de exaltação. Fisicamente você mora aqui em Indaiatuba,
eu estou de passagem. Fisicamente, nós sentamos nessas cadeiras aqui. Mas em espírito, quando a gente começou a congregacionalmente adorar ao Senhor, nós chegamos num lugar espiritual. Eu quero te dizer que os seus louvores, né, a sua adoração, o seu dízimo e sua oferta lá atrás, eles entraram no cesto ali, homens receberam, mas no céu, Jesus que está vivo, recebeu. A nossa adoração chegou lá, no trono de Deus. Já parou para pensar nisso? E é exatamente isso que nós vamos perceber, que no verso 22 está declarado, falado aqui, onde nós temos chegado. Diga comigo, em espírito, eu tenho chegado neste lugar. Vamos lá? Hebreus 12, 22. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Todos que dormiram em Cristo estão lá. O corpo está sepultado, mas o espírito está vivo e lá, juntamente com Jesus no trono de Deus. E aí acrescenta o verso 24, que é muito importante para nós, diz assim: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala ao próprio Abel. Então vamos ter aqui, a mesa da ceia já está ali, daqui a pouco a gente vai ceiar, mas olha que interessante, Atos 3, Jesus, Pedro diz, declara, ele está lá, e agora de lá vem tempos de refrigério. Você tem recebido tempos de refrigério? Eu declaro mais ondas desse refrigério. Eu estava anteontem, né, junto com o pastor Emílio em Campinas, e eu preciso cuidar do meu corpo, né? Fui dar uma caminhada lá no lugar onde ele mora, e de repente, aquele vento gelado, estava um calor grande, um vento gelado, e quando eu olhei para trás, umas nuvens negras, eu digo, opa, vem chuva, deixa eu ficar perto dos arredores, que se der uma chuva eu corro para casa, para eu não ficar ensopado, né? E aí, irmãos, imaginem espiritualmente, ventos de refrigério. Eu declaro, por causa da sua busca, da sua confiança, da sua fé, você atrai ventos de refrigério da parte de Deus, chuvas espirituais, o derramar do Espírito Santo, intervenções divinas. Você está comigo? Porém, aqui em Hebreus capítulo 12, está falando desse lugar. E é curioso que compara a uma realidade que é terrena, Jerusalém celestial. Lá em Jerusalém, aqui na terra, é uma cidade, a cidade de Deus é amada por Deus mesmo, tem também um lugar chamado Monte Sião. Tem a Monte Sião terreno, a Jerusalém terrena, mas estamos falando de coisas superiores e que estão intituladas na Bíblia. Que em espírito nós chegamos lá. A adoração de João 4 em espírito, onde é que nós chegamos? Só a Deus? Não, a Bíblia está dizendo, ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Agora é curioso, e vamos pensar aqui, eu sei que você é bem inteligente e eu vou ser bem prático. Estão lá Deus, que acabamos de ler, juiz de todos. Então Deus está agindo como num tribunal. Um juiz, causas são trazidas a ele, ele responde, bate o martelo. Sabe que suas orações, por isso a gente chama oração de petição, é porque é uma linguagem jurídica mesmo. Né, os advogados aqui, oração tem um elemento jurídico. Quando fala de Jesus, diz mediador da nova aliança, como Moisés foi no Velho Testamento, agora ele é.
ele nos representa para Deus e ele, da parte de Deus, fala para nós. Por isso que em Cristo, ou por ele, ou através dele, ou pelo véu da sua carne, nós temos hoje comunhão com o Pai. Diga comigo, eu tenho comunhão com o Pai. E aí você pergunta, e o Espírito Santo? Está na terra, não está no céu, ele está aqui. A residência dele desde o dia de Pentecostes é na igreja, coletivamente, na igreja local e dentro de mim e de você. Diga comigo, o Espírito da verdade. Agora, duas coisas que diz aqui, o verso 24. Jesus, o mediador da nova aliança, existe um homem lá no trono, representando a igreja e a humanidade aqui na terra. Enquanto existe uma pessoa da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na terra representando Deus. Você já viu que coisa tão tremenda? Agora, nós vamos tocar e enfatizar algo aqui. Diz o verso 22, tendes chegado ao monte Sião. Então, Sião não só é uma coisa terrena, natural. Nós vamos ver que existe a Sião espiritual. Existe também uma relação de Cristo no Monte Sião. E eu quero que você abra comigo 1 Pedro capítulo 2. Amém? Daqui a pouco nós vamos ceiar. E só para você entender um pouco da ceia. Jesus disse, olha, em memória de mim, vocês vão tomar o pão, beber o cálice. É um memorial. Em memória de mim. Mas aonde ele está? No trono. Onde o sangue dele está? Acabamos de ler. O sangue da aspersão, que também está lá no trono, naquela cidade. Olha para cá. Nós vamos tomar dois elementos naturais aqui na terra. Pão e cálice. Porque existe uma realidade do outro lado, no mundo espiritual. Um homem de carne e osso, imortal, com um corpo físico andando lá, e o sangue que também está lá. Você vai tomar dois elementos, pão e o fruto da videira. Um outro elemento que Jesus ordenou, que é o batismo nas águas. A água simbolizando a morte. A gente é batizado e sai, ressurgir em Cristo. Uma única vez. A ceia, até que ele volte. Diga comigo, até que ele volte. Então é uma ordenança. Nós estamos celebrando nossa união espiritual com aquele que está lá. Com símbolos. Quando eu pego o símbolo, foi a única coisa que Jesus deixou e ordenou. Instruiu. O pão eu parto, o cálice eu bebo, os dois, eu estou nele, naquele que está no trono, naquele que envia tempos de refrigério. Eu declaro os céus se abrindo e tempos de refrigério nessa semana, na sua vida, aonde você chegar, a morte, a miséria, a destruição, os planos do diabo vão ter que recuar, porque você está chegando. Imagina quando Jesus saiu daquele túmulo, no dia da ressurreição, diz que os soldados não suportaram, caíram debaixo do poder de Deus. Eu declaro o mesmo poder da ressurreição que Paulo diz em Efésios 1, 16, 17, 18, nós precisamos conhecer, mas não somente conhecer, fluir, andar nele, manifestar. Eu declaro dias do sobrenatural na sua vida, mediante o poder da ressurreição. Você está comigo? Eu não esqueci, 1 Pedro capítulo 2, vamos lá? Fala comigo, Monte Sião. Amém. Vamos aprender algumas coisas. A Bíblia diz que Jesus desejou ansiosamente comer a Páscoa. Eu estou olhando e desejando participar da ceia já. Mas vamos colocar um fundamento aqui que você vai cear diferente hoje. Você crê nisso?
Eu declaro a palavra nos conduzindo a esse lugar de uma experiência nova na ceia do Senhor. Vamos ler a partir do verso 1, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Você está muito quietinho aí, eu vou agitar você. Diga assim: eu amo essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu vou andar no poder dessa palavra. Amém. Verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, leite, pão, palavra, alimento espiritual vão nos dar crescimento. Um bebê, quando toma leite, com pouco tempo vem os dentes, aí ele pode comer algo sólido. Então nós não podemos parar de comer da palavra de Deus, porque isso nos dá o quê? Crescimento para salvação. Eu quero experimentar a salvação. Cresça. Passando fome, você não vai crescer para a salvação. Porque Deus está fazendo na vida de outra pessoa, não está fazendo na minha. Você está comendo o que ela está comendo? Porque no natural, né? No físico natural, o meu corpo é o que eu como. Se eu como o que não presta, eu vou ter uma saúde detonada. Mas se eu como o que é saudável, o que protege, o que edifica, o que constrói, o que me nutre, eu vou ser forte, saudável. Não pense que espiritualmente é diferente, não. Eu vou para a igreja, eu faço pose de crente, eu ando com a Bíblia debaixo do braço, mas não come? Está pensando que vai ser forte? Não. Por isso precisamos nos alimentar. Lá em casa quem lê muito a Bíblia é minha mulher. Ela não pode ler por você não, querido. Ninguém pode fazer por outro, cada um deve fazer por si. Se você está no leite, chegou o tempo de ir para uma papinha. Se você já está na papa, chegou o tempo de comer já algo mais sólido. Se você já come algo sólido, eu declaro você comendo uma feijoada celestial. Algo denso, pesado. Eu já como uma feijoada. Então eu declaro você como aquelas jiboias que comem um boi. Já viu? A jiboia come um boi. Aí, o termo que se diz é jiboiar. Ela fica 7 dias dormindo assim para digerir aquilo. Que isso? Talvez Deus vai te dar um tempo agressivo para você ler 2 livros numa semana. Ler o Novo Testamento em 2 dias. Aí você vai jiboiar. Mas você está entendendo. Olha para alguém perto de você e diga assim: leve sua vida para a intensidade. Está tudo bem aí com você? Eu sei que eu estou apertando o nó, mas é para ter o bem. Não é ruim não a gente ser apertado, né, corrigido, mas lá na frente a gente agradece. Estou fazendo porque eu te amo. Estou exercendo uma paternidade espiritual sobre tua vida. Era o que Pedro estava fazendo aqui. Não pense que o alimento de ontem te sustenta para hoje. Ou como o povo de Israel, era para pegar o maná do dia. Na sexta pegava da sexta e do sábado. Se guardasse, apodrecia. Eu fiz um rema faz 10 anos. Meu filho já se foi. Você tem que comer hoje. Tem que receber hoje. Tem que revisar, rever, estudar, alimentar-se novamente. Você está comigo? Você está me amando ainda? Eu vou arrochar o nó. Vamos lá. Genuíno leite espiritual e outros alimentos, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Verso 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quem tem experimentado que Deus é bom? Impossível, irmãos.
a gente tem experimentado verdadeiramente que Deus é bom. No verso 4, Pedro muda o tom e vai falar sobre nosso relacionamento com Jesus. E ele usa uma das figuras da Bíblia de que Jesus é a pedra, é a rocha. Vamos entrar nesse tema, vamos lá? Diga comigo, Jesus é a pedra, é a rocha. Diz assim, verso 4: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós vamos avançar, mas eu vou tomar esses 2 versículos. Está falando aqui que Jesus é a pedra viva. E eu gosto também do que ele diz no verso 5, que também nós somos pedras vivas, porque nascemos de novo. Essa figura, linguagem de pedra, lembra o templo de Israel. Era pedras construídas, só que agora o templo de Deus somos nós, a igreja, que somos pedras nesse templo. Esse prédio não é a igreja, esse prédio é onde a igreja, eu e você estamos. Tudo bem? E aí ele diz que nós fomos edificados agora como casa espiritual, para que sermos sacerdotes, oferecermos sacrifícios espirituais. E como ela falou agora há pouco, no Velho Testamento, sacrifícios de sangue, não precisa mais. O de Cristo já basta. O Calvário satisfez Deus. Só que nós vamos relembrar o Calvário daqui a pouco. E o que é que nós oferecemos agora? Sacrifícios espirituais. Sua oferta foi um sacrifício espiritual. Seu louvor foi um sacrifício espiritual. Andar em amor é um sacrifício espiritual. Intercessão, que é orar por outros, sacrifício espiritual. Orações, aquilo que a gente ministra e faz movido pelo Espírito, sacrifícios espirituais. Então nós somos agora chamados para esse ministério sacerdotal, e falamos hoje pela manhã aqui, com boa parte da liderança, de que temos uma vocação celestial. Nós agora oferecemos sacrifícios espirituais onde? Lá. Hebreus 12, 22, onde Cristo está. Lógico que na igreja local, mas onde chega? Lá. Diga comigo, no trono. Vamos prosseguir para os 6 e 7, porque aqui Pedro vai introduzir o gancho que nós deixamos em Hebreus 12, 22, Monte Sião. Tudo bem? Vamos lá. Verso 6. Por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, preciosidade. Eu pergunto para você, Jesus é precioso para você ou não? Ele está falando de pedra, uma pedra em Sião, mas é figurado e falando de Cristo, porque ele disse que era a pedra que vive. Tudo bem? Nós vamos olhar, esse culto Jesus está dizendo para mim e para você, eu sou a pedra, rejeitada pelos homens, mas pelo meu Pai, eleita e preciosa. Tudo bem? Prosseguindo o verso 7. Para vós outros, portanto, os que credes, quem é crente aqui? É a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa.
São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram postos. Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diga comigo, que maravilha. Pedro está construindo nessa carta, depois de exortar quanto ao alimentar-se espiritualmente, de que nós temos um sacerdócio e de que Jesus é a pedra angular posta onde? No Monte Sião. Que não é na Sião terrena, aqui na Jerusalém, lá em Israel, mas é na Jerusalém celestial, na cidade do Deus vivo, o Monte Sião do trono de Deus. Ele está estabelecido. E aqui faz um trocadilho, os que creem e os descrentes. Os descrentes, ele diz aqui no verso 5, vai ser pedra de tropeço. São os que tropeçam na palavra, não recebem. Mas diga comigo, eu recebo a palavra. E quando ele fala aqui dos que recebem a palavra, no verso 6, volta lá, que essa parte nos cabe, diz assim: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhada. Olhe para alguém perto de você e diga assim: ei, por causa da sua confiança em Deus, você não será envergonhado. Está tudo bem aí com você? Talvez eu abra alguns textos, talvez não. Vou sacar da sua memória verdades da palavra de Deus. Daniel capítulo 2, Nabucodonosor tem aquela visão, lembra? E ele queria a interpretação e que dissesse qual era a visão que ele havia tido no sonho. Ninguém achou-se. Daniel se junta com os 3 colegas. Rapaz, vamos orar e pedir a Deus para revelar, senão cabeças vão rolar aqui. E a Bíblia diz em Daniel capítulo 2 que Deus revela o profundo e o escondido. Deus é um Deus de revelação. E revelou a Daniel tanto o sonho como a explicação. E o sonho era uma estátua com partes de metal, do mais precioso ao mais inferior, cabeça de ouro, pés de ferro, e disse: ó rei, eu vi uma pedra que vinha do céu e batia nessa estátua, e todas essas partes da estátua virava pó. E aquela pedra se estabelecia e virava uma montanha, e isso falava dos governos humanos que vão passar, mas aquela pedra é o reino de Deus que vai ser estabelecido. Diga comigo, está chegando a hora. Lembra Atos 3? Ele está lá, tempos de refrigério, até que ele venha. Diga comigo, ele vem! A ceia, anunciamos a sua morte, mas em 1 Coríntios, Paulo fala, anunciamos a sua morte, capítulo 11, e a sua vinda. Diga comigo, ele vem. O outro momento da Escritura que fala da pedra, da rocha eterna, de Jesus, da pedra angular. Oh, aleluia, estou feliz aqui. Você vai ter uma ceia diferente. Eu fico pensando que talvez alguém vai ter que ser levado numa maca para casa. Que quando o refrigério é grande demais, você desmaia, né? Você vai na correnteza. A Bíblia conta que os 2 irmãos tiveram uma contenda, Jacó e Esaú, e ele fugiu. Quando ele fugiu, ele chegou numa noite, achou uma pedra, dormiu.
Quando ele dormiu naquela pedra, ele viu uma escada que ia até o céu e os anjos subindo e descendo. O movimento. Quando ele acordou, assombrado, recebeu palavras de Deus que afirmavam as promessas de Abraão, Isaque e Jacó, e agora estava nos ombros dele o prosseguir da missão, os patriarcas. Quando ele acorda, que lugar tenebroso, terrível é esse? Mas era de espanto, de coisas gloriosas. Ele ficou assustado. Aí disse: esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é a porta dos céus. E diz: quando ele acordou, foi tão impactado que aquela pedra que ele dormiu, ele ungiu. O que foi que Deus fez com Jesus? Ungiu. Gênesis 49, quando Jacó, esse mesmo, vai declarar bênção sobre os filhos, especificamente sobre José, aí ele cita o pastor, a pedra de Israel, se referindo a Jesus. E em 3 versículos ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando fala de Jesus, diz a pedra de Israel. Nós vamos encontrar muitos textos nos Salmos sobre Sião, sobre Jesus como a pedra. A gente viu em 1 Pedro capítulo 2, que Pedro diz, na Escritura diz, não refere, mas está lá, se você for caçar, procurar, se você é como aquele povo que procura ouro na terra, né? Eu gosto de escavar, eu quero saber onde está. Aí você vai ver, está lá em Isaías, nos Salmos. Jesus é a rocha eterna, Ele é a pedra angular. Agora vamos ver Jesus nos seus dias aqui na terra. Monte das bem-aventuranças, palavras, ensinamentos, discursos, e um dos últimos: quem ouvir minhas palavras e as praticar, vai ser semelhante a um homem que construiu sua casa onde? Na rocha. Eu estava esses dias em Maragogi, né, Alagoas, pertinho de Maceió, e aí foi uma semana mesmo de descanso, maravilhosa, com meus filhos, a esposa, uma família nos recebeu, muito preciosa também, da igreja do pastor Humberto, ficamos lá. E naquelas manhãs eu ia para a praia com a Tessa vai fazer 3 anos e 9 meses por aí, 8 meses. E aí, irmãos, eu brincando com ela, fiz um castelo, né? Fui levantando as muralhas, e ela com as peçazinhas, e colocou, fez desenhos, brinquedos ali, e foi montando, a gente montou o castelo, foi maravilhoso, um dia maravilhoso. Mas bom foi o outro dia, quando a gente foi para a praia de novo, ela deu um giro assim, de 360 graus, disse: papai, cadê o castelo? E eu disse: minha filha, a maré encheu e levou. Jesus disse que o que constrói a casa na areia, quando vier a tempestade, vai ser levado. Onde sua vida está? Não engane a si mesmo. Eu vou usar essa palavra, é bem pesada. Uma capa de religiosidade, mas nada construído da verdade por dentro. Quando vier a pressão, vai te levar. Eu estou falando em nome do Senhor e te dizendo: volta para a palavra. Dedica 2021 a edificar a sua vida na palavra, a ler, a meditar. Não enrola não. Nem as pessoas ao teu redor, nem a você mesmo, nem o pastor, nem a Jesus. Você precisa de contato, de exposição, de se alimentar da palavra, porque vai vir o dia da pressão e vai revelar onde você está. Se está na areia ou se está na rocha. Jesus disse: o que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha.
Quem é a rocha? Diga comigo, Ele. Eu posso ainda avançar? Eu já estou querendo cear, mas eu ainda estou com alguns textos aqui. Fala a verdade, uns 15 ou 20, mas vamos pegar um. Eu sou intenso, gente, mas graças a Deus que o relógio nos freia. Você ama o Senhor? Isaías 26. Você vai sair daqui diferente. Senhor, eu estou com um pé na areia e outro na rocha. Ele está dizendo, vem com os dois pés na rocha. Você não percebe, olha para cá. Eu gostava de brincar quando era criança de imã. E meu pai arrumava umas peças grandes de imã. E eu achava aquilo muito poderoso. Pegar o imã de um metal e ir arrastando ele, puxar. Ou botar embaixo da mesa e arrastar as coisas. Uma força. Você não percebe o próprio Jesus te atraindo para Ele? Ele dizendo, você precisa estar conectado comigo. Eu declaro níveis de rendição a Ele como você nunca teve. Eu declaro 2021, não vai ser igual a 2020. Você vai para outros níveis no Senhor. A mesmice? Não. Eu declaro mais intensidade, mais conexão, mais intimidade com Deus, mais frutificação, mais força divina no seu homem interior. E você desembaraçado, coisas que você não vencia, vai vencer. Coisas que você não sabia ativar a sua fé, vai ativar. Diga comigo, vai ser diferente. Abre lá, Isaías 26. Aleluia. Eu vou ler mesmo do verso 1. E pensando aqui, há muitos textos do Velho Testamento que diz, naquele dia. Para que dia apontava? Os dias da nova aliança. Os dias, olha para cá, em que Jesus, ao ser ressuscitado, como uma pedra, haveria de ser estabelecido em Sião eternamente. E sabe, quando ele vier em Sião, uma vinda dele, ele vem para buscar a noiva, porque ele não morreu na cruz só para nos libertar dos nossos pecados. Ele morreu na cruz para conquistar uma esposa. Morreu para me libertar dos pecados. Primeira parte. Mas a parte boa, ele está dizendo, eu venho buscar minha esposa. Vocês não estão perdidos, feito um cachorro perdido de mudança, não. Vocês são meus, minha propriedade exclusiva, e eu vou resgatá-los dentro em breve. Naquele dia, diga comigo, chegou. Verso 1, Isaías 26. Se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Diga comigo, nós somos um povo forte. Que cidade ele está falando? Daquela Jerusalém de cima, da qual nós somos cidadãos. No contexto natural, você é brasileiro. Espiritual, você é nascido do alto daquela cidade. Me dá um amém. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. Um muro prefigura proteção. Então Deus está dizendo, minha proteção é a salvação. Vocês estão guardados. Só confirma sua conexão com o Senhor. Diga assim, eu estou guardado em Deus. Para mim, um dos maiores textos da Bíblia sobre salvação está no Salmo 91. Porque a mim se apegou e lhe mostrarei a minha salvação. Também no Salmo 91. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Diga comigo, salvação por muro. Você não vai morrer de Covid. Recebe? Dá uma...
Você ainda vai ter fé para livrar outras pessoas. Em nome de Jesus. Está tudo bem aí? Verso 2: abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. 3: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Lembra que nós lemos em 1 Pedro 2, de que aos que creem, nós não vamos ser envergonhados? Diga comigo: minha fé, minha confiança, minha vida em aliança com Deus, diga assim, traz perfeita paz. Existe uma íntima relação de fé e confiança. Como é que eu tenho fé e não confio? Não, eu estou confiando, tenho uma fé conectada. Agora olha o que diz o verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você vê a conexão, Jesus, os que ouvem e praticam, só vai praticar o que alguém diz, se você tem confiança de quem diz. O que ouve e pratica vai ser como uma casa construída na rocha. E aqui está dizendo que a rocha é eterna. Noutra parte do livro de Hebreus diz que nós temos o reino eterno, inabalável dentro de nós. Por isso nós vamos permanecer firmes. Sabe que a gente vai pregar sem abrir a boca, pessoas vão dizer, eu estou impressionado. Como é que você está tranquilo numa tempestade dessa? E pessoas vão ser atraídas para Jesus, você pregando calado. Paulo não disse que a gente ia ser carta viva? Eu nem pensei nesse versículo. Eu sei que eu estou aqui debaixo de uma inspiração divina. Vocês vão ouvir testemunhos de pessoas dizendo, olha, eu tenho que começar a acreditar nesse seu Deus, porque eu olho para a sua vida, que paz é essa? Porque a gente diz, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente é firme e o propósito, porque há uma confiança naquele que está no trono. Por isso que Paulo diz, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu sou da fé. Meus pés estão firmados nele. Eu não vou ser abalado. Eu não vou ser envergonhado. Diga comigo, vamos repetir isso. Diga, eu não vou ser abalado. Eu não vou ser envergonhado. Diga, a bênção do Senhor, o favor de Deus, a paz de Deus vai estar na minha casa, na minha vida, nesta igreja. Tem alguém agora mesmo que vez por outra o espírito de medo te rondava. Sabe quando alguém muito importante vai passar por um lugar que tem muita gente, que fica uma redoma de policiais, de seguranças? E nós acabamos de ler aqui a salvação por muros. O Senhor está dizendo, porque você está dando ouvidos à minha palavra hoje, eu estou colocando uma redoma de salvação ao teu redor. E o medo não te intimidará mais. Mas você vai se posicionar em fé e vai com o escudo da fé rebater qualquer palavra, influência
operação do medo. E você vai se manter seguro em mim, diz o Senhor. Porque como falei para Abraão, eu sou teu escudo, para o povo da nova aliança, eu digo, eu sou a tua armadura. E você vai permanecer inabalável em mim, na minha palavra, na minha presença. Você não vai ser envergonhado. Não deixa mais brechas abrirem a porta para o inimigo, para uma vida natural. Eu estou te chamando para você viver uma vida no sobrenatural. Uma vida nas coisas do alto, nas coisas de cima. Uma vida nos recursos celestiais. Você nunca viu, nunca leu o que está escrito? Que as vossas armas não são carnais, mas as suas armas são poderosas em mim, diz o Senhor. A ponto de manter a mente guardada no poder da salvação, que o meu Filho já estabeleceu para a tua vida. Ah, se você soubesse a dimensão disso, mas eu estou te trazendo para essa realidade e essa experiência de uma forma contínua. Não vão ser só momentos, mas isso vai ser contínuo na tua vida. O imã está atraindo. Com cordas de amor, Ele está te salvando. Quero chamar o pessoal do louvor, e que a ceia já seja colocada aqui, vamos cear. Você está pronto para cear? Você pode orar no Espírito Santo, baixinho aí. Obrigado, Senhor. Eu estou desejando essa ceia. Você está também? Agora, eu disse que tinha muitos versículos. Eles ficam vindo. Aleluia. Obrigado, Pai. Diga comigo, Ele é a rocha. Diga, Ele é a pedra. Diga, eu estou nele. Diga, Ele está em mim. Eu vou ler ainda um versículo, pode ser, gente? Nesse mesmo capítulo, que curioso, né? A ceia, e falarmos sobre esse aspecto de Cristo como a pedra, como a rocha. E no mesmo capítulo falar sobre isso e falar também sobre a ceia. O Espírito Santo é tremendo. Amamos. Eu posso ter já um violãozinho aí? Uma guitarra bem suave. Obrigado.